Fala aí galera, beleza? A aula de hoje, pessoal, vai ser sobre a função cossecante. Então hoje eu vou estar detalhando alguns conceitos importantes, certo, da função cossecante. Nós vamos ver qual que é o período dela, qual que é o domínio, nós vamos ver também qual que é a imagem e o gráfico dessa função. Então nós vamos ver tudo sobre ela e como que ela funciona, tá? Aí numa aula posterior nós vamos resolver exercícios de função cossecante. Então primeiramente aqui, ó, para a gente começar essa aula de função cossecante, nós vamos considerar uma função f, certo? Que o domínio dela eu estou chamando de d e o contradomínio dela é todos os números reais. Ou seja, para a gente pegar alguns elementos do domínio, não pode ser qualquer elemento, certo? Ó, esse domínio ele é algo específico, por isso que eu estou chamando de d. Agora, o contradomínio, certo? O que seria o contradomínio, professor? Seria algo do tipo assim, galera. Ó, se você tem uma função lá do primeiro grau, f de x igual a x mais 2. E aí você vai pegar um elemento do domínio. Suponhamos que eu vou substituir o x por 1, ó, ou seja, f de 1, certo? Esse 1 aqui, galera, pertence ao domínio. É um elemento que eu posso retirar de um conjunto e aplicar na minha função. Então, retirei esse 1. Aí, ó, o que vai ser feito aqui? Aonde tinha x, eu vou estar substituindo por 1. Então, vai ficar 1 mais 2, que é igual a 3. Esse elemento aqui de chegada, que foi o 3, certo? Ele vai pertencer ao nosso contradomínio. Então, essa vai ser a diferença entre domínio e contradomínio, beleza? Agora, galera, olha só, qual que é o domínio específico da nossa função cossecante? Ela tem esse domínio aqui, ó. Você pode pegar qualquer x pertencente aos números reais, desde que o x, ó, seja diferente de κ. E esse k tem que pertencer aos números inteiros. A princípio, quando a gente olha isso, né, você fica meio sem entender. Professor, por que tem que ser esse κ? Da onde que veio esse k? Então, olha só, depois que a gente for substituindo alguns pontos, vocês vão ver que isso vai fazer mais sentido. Então, depois eu vou voltar novamente aqui no domínio, tá bom? Para a gente rever ele de fato e vamos estar substituindo alguns valores ali para o k. Então, ó, como que ficaria aqui, galera, na circunferência trigonométrica, certo? A cossecante de algum arco. Então, para isso, ó, só vamos relembrar alguns conceitos rapidinhos. O eixo aqui que está deitado é qual eixo? É o eixo do cosseno, beleza? Vou colocar aqui cosseno de x. O eixo que está em pé é o eixo do seno de x, tudo bem? Nós vimos também que o eixo da função tangente, ó, é aquele eixo que fica aqui do lado direito, né? Ó, e ele é paralelo ao eixo do seno. Mas enfim, ó, eu vou supor algum arco aqui, ó, na nossa circunferência trigonométrica. Suponhamos que eu pego um arco aqui, galera, ó. Suponhamos que eu pego o arco dessa medida, certo? Então você vai partir aqui da origem, vai vir até onde você pegou, ó. E esse arco, suponhamos que a medida dele é de x graus, tá bom? Ele poderia ser 30, 40, 45, mas aqui eu estou generalizando, eu estou falando que esse arco é x. Então, qual que seria a cossecante desse x? Só para a gente lembrar, se eu pedisse qual que é o cosseno de x, você vai até no eixo que está deitado, certo? Esse tamanho aqui, galera, vai ser o cosseno, certo? De x. Professor, e se fosse o seno de x, o que você faria? Você vai lá no eixo que está em pé, ó, que é o eixo do seno. Então, essa distância aqui da origem, ó, até onde a gente cruzou aqui, ó, vai ser quem? Vai ser o seno do nosso arco x. Mas o que a gente está querendo? Cossecante. Então, olha só. Você partiu aqui da origem, foi até tocar na circunferência trigonométrica, então você está nesse ponto. O que você vai fazer? Você vai traçar uma reta tangente nesse ponto. O que é uma reta tangente? Ó, é como se ela estivesse equilibrada nesse ponto, beleza? Então, ficaria assim a nossa reta tangente. Ó, ela vai partir, certo? Ela vai estar passando aqui no ponto, ó, passou nesse ponto e ela vai vir até no eixo do cosseno. Isso aqui então seria uma reta tangente. Professor, se eu tivesse, por exemplo, um ponto aqui, ó, quem seria tangente esse ponto? Você vai traçar uma reta, ó, que está equilibrando nele. Essa aqui seria uma reta tangente nesse ponto. Beleza? Afinal, então, qual que vai ser a cossecante do nosso arco x? Vai ser, galera, essa distância aqui, ó, você vai partir da origem até onde você tocou aqui em cima, ó. Até onde você tocou aqui em cima, tudo bem? Então, essa distância aqui que eu pintei de laranja, ó, você vai falar que é a cossecante, certo? Cossecante de x. Então, olha só, o seno seria esse tamanho aqui, cosseno esse tamanho, e a cossecante seria algo maior, tudo bem? Professor, mas como que eu vou saber se eu vou ter que analisar aqui pelo eixo do seno ou pelo eixo do cosseno? Olha só, a cossecante depende de seno, então você vai analisar o tamanho no eixo do seno. Tranquilo? A secante depende do cosseno, então você vai analisar no eixo do cosseno. Então, esse aqui seria o tamanho da cossecante do nosso arco x, beleza? Então, agora, para a gente determinar o gráfico dessa função, a gente vai estar substituindo alguns pontos, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, x igual a 0 graus,
Vou colocar aqui. Vou pegar x igual a π sobre 2, que é a mesma coisa que 90. Depois, x igual a π. Quarto ponto que a gente vai substituir vai ser o ponto 3π sobre 2, que é a mesma coisa que 270 graus. E por último, ó, a gente vai pegar o 2π. Quais são esses pontos que eu estou pegando? Eu estou pegando esses pontos aqui, ó, das extremidades. Tranquilo? Estou pegando esse aqui do lado direito, que é o 0. Esse de cima, π sobre 2. Do lado esquerdo, π. Aqui embaixo, 3π sobre 2. Depois a gente vai fechar aqui novamente com 2π. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu substituir o x por 0, galera, quanto que vai ser a cossecante de x? Isso aqui vai ser o quê, então? Vai ser a cossecante de 0 graus. Mas o que é cossecante? Cossecante é 1 sobre seno ou 1 sobre cosseno? É 1 sobre seno, gente. 1 sobre seno de quem, professor? De 0. Você está trabalhando com o arco 0. Quanto que era o seno de 0 mesmo? O seno de 0 é igual a 0. Então aqui ficaria 1 sobre 0. Galera, existe divisão por 0 na matemática? Não vai existir, vai ser uma indeterminação. Então nesse caso, ó, a cossecante de 0 é algo que não existe. Tudo bem? Vamos então aqui agora para o nosso segundo ponto. Eu estou substituindo o x por π sobre 2. Então vai ficar, ó, cossecante, certo? De π sobre 2. Aí, ó, o que é cossecante mesmo? É 1 sobre seno. Seno de quem, galera? Seno de π sobre 2, que é o mesmo ponto que você está utilizando. Professor, como que eu vou saber se a cossecante é 1 sobre seno, sobre cosseno? Então eu vou dar uma dica para vocês, ó. Pensa sempre assim, ó, secante, certo? E cossecante. Então tem uma diferença entre elas. A secante é 1 sobre alguma coisa, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, 1 sobre alguma coisa. A cossecante também é 1 sobre alguma coisa. Agora vamos lá, qual que é sobre seno e qual que é sobre cosseno? Vocês vão analisar a terceira letra dessa palavra. Qual que é a terceira letra da secante? C. C vem do quê? De cosseno ou de seno? Cosseno. Então a secante é 1 sobre cosseno. Agora vamos analisar aqui, ó, a terceira letra dessa palavra. É o quê? É um S. S é de seno. Então a cossecante, ó, é 1 sobre seno. Tudo bem? Parece algo bem simples aí, ó. Na verdade é simples, mas é bom para estar ajudando vocês. Então vamos continuar aqui a nossa substituição, tá, galera? Então nesse caso vai ficar 1 sobre seno de π sobre 2, que é 1 sobre quanto? Seno de π sobre 2 é o seno de 90, e seno de 90 é exatamente 1. 1 dividido por 1, ó, é 1. Terceiro ponto aqui está sendo o π, ó. Então cossecante, certo? De π. Quem que é cossecante de π, galera? É a mesma coisa que 1 sobre o seno de π. Vamos lá, seno de π. Lembrando quem que é o π? Π equivale a 180 graus, ou seja, meia volta na circunferência. O seno desse carinha aqui, pessoal, é 0. Então vai ser 1 sobre 0. Existe isso aqui? Não existe. Então olha só, nós já vimos que a cossecante não existe quando x é igual a 0 e quando x é igual a π. Vamos então só substituir esses dois pontos aqui, ó, para ver se está tendo algum padrão nisso aqui, tá? Então olha só, cossecante, certo? De 3π sobre 2, que é o x que eu estou substituindo, vai ser isso aqui, ó, 1 sobre o seno de 3π sobre 2. O que é o seno de 3π sobre 2? Gente, 3π sobre 2 está lá embaixo, certo? Aquele pontinho lá embaixo. O seno é menos 1, então fica 1 sobre menos 1. Isso aqui é o que? Menos 1. Agora o último ponto, então, ó, vai ser a cossecante de 2π. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre quem? 1 sobre o seno de 2π. O que é o seno de 2π mesmo? É o mesmo que o seno de 0, que é 0. Então, 1 sobre 0, isso aqui é o que, galera? Não existe. Então, olha só, substituí 5 pontos e eu verifiquei que desses 5, apenas 2 existiu a cossecante, né? Ó, que foi no x igual a π sobre 2, que é a cossecante de 1. E o outro ponto, ó, que a cossecante existe, é nesse aqui, 3π sobre 2, que deu menos 1. Tranquilo? Agora, para a gente sistematizar isso aqui, ó, só montei uma tabelinha. Quais foram os valores que a gente substituiu para x? Foi 0 graus, π sobre 2, depois pegamos o π, ó, 3π sobre 2, que equivale a 270, e por fim a gente chegou a 2π, né, que é uma volta completa na circunferência. Quem que era a cossecante de 0? A cossecante de 0, a gente viu que ela não existe. Tranquilo? Agora, a cossecante de π sobre 2, D1. Cossecante de π, galera, era o que? Não existia também. De 3π sobre 2, chegamos em menos 1. E por último, ó, quando a gente substitui o 2π, chegamos em quem? Chegamos que ela não existe também. Então, o que a gente pode afirmar nisso aqui? Ó? Aqui que vai entrar agora aquela parada do domínio. Ela não está existindo nesse intervalo aqui, ó, de 0 até π. Tudo bem? Então, por isso que o domínio dela, galera, tem que ser isso aqui, ó. O domínio dela tem que ser qualquer x
diferente de Kπ. Com K, ó, com K pertencente aos números inteiros. Suponhamos que a gente vai substituir o K por zero aqui, ó. Substituindo o K por zero, vai ficar como? X tem que ser diferente de quem? 0 vezes π, que vai ser 0. E de fato, o x tem que ser diferente de 0, porque se ele for igual a 0, não vai existir. Agora, se a gente substituir isso aqui, por exemplo, ó, o k igual a 1, como que ficaria? X diferente, ó, de 1 vezes π, tudo bem? 1 vezes π não é π, galera? E olha só, o x de fato tem que ser diferente de π, porque se ele for igual a π, não vai existir a minha função naquele ponto, entendeu? Por isso que tem que ser o domínio, ó, x tem que ser diferente de Kπ. Se você substituir isso aqui, ó, só mais uma substituição, k por 2, ficaria 2π, concorda? Existe a função cossecante em 2π? Não existe, galera. Por isso que o domínio tem que ser diferente de Kπ e o k pode pertencer a qualquer número inteiro, ou seja, ele pode ser negativo e ele pode ser positivo. Então, ó, continuando, agora a gente vai para o gráfico, tá? Qual seria o gráfico, então, da nossa função cossecante? Observa que ela não vai existir aqui no zero, ó, tudo bem? Qual que vai ser o outro ponto que a gente vai pegar? Π sobre 2 resultou em 1. Então, vamos lá. Suponhamos que o π sobre 2 está aqui, ó. Vamos lá, 0 está aqui. Π sobre 2, esse terceiro ponto vai ser o π. Vou colocar aqui, ó, 3π sobre 2 e 2π, que foram os 5 pontos que a gente substituiu, tá bom? A cossecante de 0, a gente viu que não existe. Cossecante de π sobre 2, galera, é 1, não é? Ó? Então, você vai ter esse ponto aqui. Π sobre 2 você vai ligar com 1. Tranquilo? Agora, a cossecante de π não existia e a cossecante de 3π sobre 2 deu quanto? Deu menos 1. Então, vamos colocar esse ponto aqui, ó, 3π sobre 2 é menos 1. Tranquilo? Então, graficamente, teria esse comportamento aqui, ó. Ela não existe no zero, então você não vai tocar aqui nesse eixo. Você vai vir aqui, ó, você vai virar aqui, é como se ela fosse uma parábola e vai subir. Professor, por que ela não vai tocar aqui, ó, nesse pontilhado do π? Porque ela não existe em π, tudo bem? Aí ela vai ter um salto aqui para baixo, ó, ela não vai tocar no π, certo? Porque não existe no π. Aí no 3π sobre 2 ela vai ficar aqui em menos 1, ó, tá vendo? E ela vai descer aqui para baixo. Então, esse é o comportamento da nossa função cossecante, tá bom? É duas parábolas, uma delas é com a boca virada para cima e a outra é com a boca virada para baixo. Só para vocês verem como que ela funciona, tá? Qual que seria o comportamento? Então, vamos lá. Qual que seria, então, galera, o período dessa função? Ou seja, em qual intervalo que ela não está se repetindo? Observa que a gente está analisando aqui, ó, um intervalo de 0 a 2π. Houve uma repetição nela? Por exemplo, se essa parábola aqui que está com a boca para baixo, se ela estivesse aqui do lado, ó, com a boca para cima também, iria haver uma repetição. É como se você estivesse batendo um carimbo. Só que nesse caso, não está tendo repetição, ó, nesse intervalo aqui de 0 a 2π. Não está tendo. Uma delas está com a boca para cima e outra delas está com a boca para baixo. Então não tem repetição. Então qual que vai ser o período? O período dela é todo esse intervalo aqui, 2π. Por quê, professor? Porque se você passar de 2π, ela vai voltar a se repetir. Aí você vai ter novamente uma parábola aqui, ó, vai ter novamente uma parábola aqui com a boca para cima, e depois você vai ter uma aqui, ó, com a boca para baixo. Aí ela vai se repetir, né? Como se você estivesse batendo carimbos. Então, se o período é 2π, qual que é a forma que você vai utilizar para estar calculando o período? É 2π, certo? Sobre o módulo de m, tudo bem? A gente já viu o que é esse m. M é quem multiplica o x lá na sua função, tudo bem? Se você tivesse assim, ó, y é igual a cossecante de 2x, quem que vai ser o nosso m? Vai ser 2. Se você fosse calcular o período, ó, seria 2π sobre o módulo de 2, que é o m, tudo bem? Então, ó, 2π sobre quanto? O módulo de 2 é 2. Cancela, cancela, vai ser π, tá bom? Só um exemplo aí. E qual que vai ser a imagem? Qual que vai ser a imagem da função cossecante? A imagem, certo? São todos os valores de y que possuem correspondentes. Então, ó, aonde que está tendo função no nosso eixo y? Lembrando que o eixo y, galera, é o eixo que está em pé. Vou só colocar aqui, ó, eixo y e eixo x. Aonde que está tendo função no eixo y? Está tendo aonde aqui, ó? De 1 para cima, certo? E de menos 1 para baixo. Observa que nesse intervalo aqui, ó, de menos 1 até 1, não está tendo nenhuma função aqui no meio. Então, esse trecho não vai fazer parte da nossa imagem, tudo bem? Então, qual que seria a imagem? Ó, vamos colocar aqui, a imagem vai ser todos os y pertencentes aos números reais, tal que o y tem que ser o quê? Maior ou igual a 1, porque o 1 está entrando aqui na jogada. O y tem que ser maior ou igual a 1, certo? Ou o y tem que ser o quê? Menor ou igual a menos 1. Então, y menor ou igual a menos 1. Tranquilo? Essa foi uma aula aí um pouco
pouco mais teórica então de função cossecante. Na próxima a gente vai estar resolvendo questões. Valeu, até a próxima!